Prezadas senhoras, prezados senhores, queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos dar sequência no vídeo 46. Então nós rogamos a nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fortaleça e que nos abençoe em mais essa jornada, em que aqui nos encontramos todos unidos. Então nós vamos continuar abrindo aspas na pergunta feita a nosso irmão Ramatiz. Então aqui a pergunta ela foi feita da seguinte forma: e se o homem teimar em se alimentar de carne, quais os recursos que os mestres poderão empregar para afastá-lo dessa nutrição? Obviamente, à luz da doutrina dos Espíritos, essa pergunta feita a Ramatiz, à luz da doutrina dos Espíritos, essa pergunta, ela praticamente não serviria de nada. Eu posso afirmar a todos que essa pergunta, à luz da doutrina dos Espíritos, seria uma pergunta apócrifa. Mas nós respeitamos, até porque existem seres de todo nível evolutivo. Então, o que não serve para mim pode servir para você. O que não serve para você pode servir para o outro que está ao teu lado. O que não serve para esse que está ao teu lado pode servir para um teu vizinho. E assim sequencialmente, sucessivamente. Mas tudo tem uma finalidade. Nada existe aleatória. Porque eu vou tentar explicar para vocês uma questão aqui. E se o homem teimar em se alimentar de carne, quais os recursos que os mestres poderão empregar para afastá-lo dessa nutrição? Primeiramente, que mestre nenhum afasta ninguém, você entendeu? De nada. O próprio indivíduo, através do teu desregramento, do teu desrespeito, da tua irresponsabilidade, ele, por si só, ele é que acaba se afastando. Então, por exemplo, se o indivíduo é viciado à bebida alcoólica, não é o mentor espiritual que virá retirá-lo do corpo físico, porque ele faz uso do álcool, da bebida alcoólica. É o excesso da bebida, é o excesso do álcool que vai levar a uma deficiência no fígado e outras complicações mais. Obviamente, essas complicações generalizando e por falta de fluido vital no próprio organismo, obviamente, essa falta de energia vital
no organismo, acaba expulsando o espírito do corpo. Salvo alguns casos que a espiritualidade maior acha por bem, antes que o indivíduo complique a sua evolução, a qual ele já adquiriu, salvo esses que os nossos irmãos, eles vêm e mexem na programação reencarnatória daquele indivíduo, retornando com ele à pátria espiritual, salvo esses. Até porque esse processo é muito complexo, é muito relativo. Então nós não podemos generalizar. Por que nós não podemos generalizar? Porque tudo tem um motivo para estar acontecendo. Tudo tem um motivo. Tudo existe uma programação reencarnatória. Então, mestres nenhum retira os espíritos do corpo físico, como aqui nessa mensagem, como nesta pergunta foi feito a Ramatiz. Então, de duas uma, ou essa mensagem é apócrifa, porque ela não condiz com o processo evolutivo do ser. Eu sou bem claro naquilo que eu conheço. Ou ela é apócrifa, ou Ramatiz deixou que essa mensagem, que essa pergunta permanecesse para que alguém pudesse vir, futuramente e esmiuçá-la. Porque se não for nenhuma e nem outra, é uma obra que não tem sentido. Ah, mas você diz dessa forma. Não, mas à luz da doutrina dos espíritos, não condiz. Então nós temos que buscar primeiro a doutrina dos espíritos. E tudo à sua volta é paralelo, é paliativo. Toda honra e toda glória a Deus, a Jesus e a Kardec. Tudo à sua volta é paliativo. Então nós temos que respeitar a doutrina dos espíritos primeiro. Condiz com a doutrina dos espíritos? Condiz. Então, calamos a boca, como se diz o ditado, na terra. Não condiz? Nós temos o direito também, porque da mesma forma como tiveram o direito de fazer a pergunta, nós temos o direito de rebater a pergunta. Ou nós vamos permitir sermos mistificados? Porque aqui está de acordo essa pergunta com a doutrina dos espíritos? Não está. Então fechamos aspas e vamos à resposta do nosso irmão Ramatiz. Veja bem o que ele diz aqui. Sabeis que os excessos nas mesas pantagruélicas, principalmente na alimentação carnívora, quando atestam a negligência e a teimosia do espírito humano para com a sua própria felicidade, são sempre corrigidos
com a terapêutica das admiráveis válvulas de segurança espiritual, que aí no vosso mundo funcionam sobre a terminologia clássica da ciência médica, com as sugestivas denominações de úlceras. Olha só para você ver. Úlceras, cânceres, cirroses, nefrites, enterocolites, chagas, inclusive a criação de condições favoráveis para o habitat das amebas, coli ou históricas, giardia ou estrongiloides, tênias ou irrequitóis protozoários de formas exóticas. Sob a ação desses recursos da natureza, vão se acentuando, então, as trocas exigíveis a entidades espiritual e a compulsória frugalidade vai agindo para a transformação exaustiva, mas concretizável, do animal na figura do anjo. Então, se nós pararmos para analisar, queridos irmãos, percebemos que de duas uma, ou de fato Ramatiz permitiu que aquela pergunta continuasse, ou, como eu já havia dito, ou que ela era apócrifa. Apócrifa. Falsa. Por quê? Porque, de acordo com a resposta de Ramatiz, ele responde à luz da doutrina dos espíritos. A resposta dele não condiz com a pergunta. Não condiz. Porque, como ele mesmo aqui, ele nos esclarece, todos aqueles que desobedecem às leis divinas, todos aqueles que excedem em todos os sentidos. É preciso deixar bem claro que o nosso irmão, o alvo é a carne, principalmente a de porco. Mas à luz da doutrina dos espíritos, nós procuramos esmiuçar tudo aquilo que vai ao contrário, que está contra ao progresso, à evolução do ser.
Então, é natural, mesmo que não tenha na tua programação reencarnatória que passar por uma úlcera, mas se você desregradamente, excessivamente, faz uso de carne de porco, carne de vaca e todo quanto é outros tipos de carne, e amealha essas toxinas todas animalizadas, é natural que essas toxinas, essas energias negativas, elas desestruturam o teu sistema imunológico físico e também o teu sistema imunológico espiritual. E como se não bastasse, o alimento em excesso, a bebida, o cigarro, como já tivemos oportunidade de dizer em outros vídeos, a promiscuidade, as fantasias, as ilusões, tudo que não condiz com as leis de Deus. Você entendeu? Desestrutura o sistema imunológico do organismo físico e do organismo espiritual, deixando o indivíduo num estado de vulnerabilidade, podendo eclodir-se no corpo físico, sim, mesmo sem encontrar-se na programação reencarnatória do indivíduo. Porque nem todo câncer, nem toda úlcera, nem toda enfermidade está relacionado à desobediência, a desregramento de vidas passadas. Salvo casos de crianças que nascem já com certos tipos de câncer, certos tipos de leucemia, salvo esses. Crianças que nascem já com certos tipos de anomalias, deficiências físicas, esses estão trazendo de vidas passadas. Mas depois, aqui na Terra, de desfrutar-se de uma saúde física perfeita, vamos assim dizer, e lá pelos 30, 40, 50 manifesta-se um câncer, uma úlcera e outros tipos de enfermidades, cirrose, nefrite, chagas, né? Se nós fizermos ali uma análise no histórico daquele paciente, havemos de encontrar o princípio da eclosão daquela enfermidade naquela existência mesmo. Quando lá na mocidade agiu desregradamente, drogas, bebidas, sexolatria, alimentos excessivos, excesso de carne, como o nosso irmão Ramatiz mesmo foca no assunto. Então é possível sim que esse desregramento alimentar, em todos os sentidos, esse desregramento moral, em todos os sentidos, não é só a carne,
Porque esse desregramento moral, em todo sentido, ele gera um desequilíbrio no campo astral do próprio espírito em processo de evolução, do princípio inteligente. O que leva muitas úlceras a um processo de eclosão, né? Muitos pacientes vêm a óbito. Praticamente 99% dos cânceres matam, levam o paciente também a óbito. E muitas outras doenças contraídas através desses desregramentos moral, da imoralidade e mental, leva ao óbito. Então, os mestres quase sempre acabam sendo as próprias enfermidades. Os mestres acabam sendo a úlcera, as chagas, né? O câncer. Esses é que são os mestres. Porque espírito nenhum interfere no processo evolutivo do ser. Espírito nenhum, salvo aqueles que eles acham conveniente, não passando-lhe a mão na cabeça, mas sim porque aquele indivíduo, ele já possui uma certa bagagem. E por possuir aquela bagagem, mediante certas situações, eles, em comum acordo, antes que aquele indivíduo se perca, eles retiram aquele indivíduo do corpo físico, porque retirando ele do corpo físico, naquelas condições, os males são menor que ele ali no corpo físico permanecendo, ao ponto de cometer algo muito mais grave. Mas o indivíduo precisa ter uma ficha espiritual de mérito e não de demérito. Aquele que possui a ficha do demérito, pode ter certeza que ele continua no corpo físico. E aquela imprudência, aquela irresponsabilidade, aquela úlcera, aquela cirrose, aquele câncer, aquelas chagas, aquela trombose, aquela embolia pulmonar, acaba levando-o ao óbito. O que lhe prejudica muito o processo evolutivo, porque ele retorna precário às regiões umbralinas, quando não permanece muitas décadas presos àquela sensibilidade da materialização do perispírito nos túmulos, nos mausoléus. E algumas décadas também nas regiões umbralinas. Depois, recolhido, tratado, retornam novamente ao corpo físico, carregando, trazendo para o corpo físico os estigmas daqueles atos cometidos em vidas passadas.
e podendo na atual existência novamente se perder, porque traz ele de vidas passadas, aquele excesso de toxinas, aquele vício hereditário. Olha quanta coisa, queridos irmãos, que nós temos que ficar atento, não é verdade? Então nós vamos para o próximo vídeo, mas daremos sequência.